É o capítulo 4, né, nosso livro de Geografia Bíblica. A sua prova semana que vem? A prova é semana que vem, só que o que acontece? Semana que vem não vai ter aula. Aí, vocês podem optar, se quiserem fazer a prova, vocês fazem, ou então, né, esperar a próxima aula do próximo livro e vocês fazem a prova desse livro na primeira aula do outro livro. Entendeu? Porque aí eu trago o livro, dou o resumo para vocês na hora, entendeu? Aí vocês fazem a prova. Acho que o senhor não vai escapar, não. Gente, qual é a página aí? 103, né? Então hoje a gente vai estar estudando a Geografia Política da Palestina. Vamos estar terminando esta aula hoje. Vou corrigir o questionário de hoje e o questionário do capítulo 5. Já para vocês já ficarem com as questões da prova, estudando, né? Vão ganhar aí mais uma semana para estudar, tá bom? E aí vocês fazem a prova quando a gente estiver dando a lição, ao capítulo 1 de Heresiologia. Então grave que o próximo livro é Heresiologia, tá bom? Deixa eu perguntar, já fez pagamento? Já, sim, senhor. Desculpa, porque é muita coisa. Eu faço pagamento, eu não lembro então eu paguei. Né, pessoal, você tem conta no final do mês? É verdade. Tá sendo perguntado, esqueço. Então vamos lá. Geografia Política da Palestina, é o que nós vamos estudar aí na página 103. Esperar aí que o jogador está chegando ali. Trouxe o livro certo, né, Barão de Guerra? Não sei não, pois trouxe um livro ali. Obrigado, meu amigo. Vai ser o... Melhorou? Melhorei, tá melhorando. Ele fica jogando bola. Vai pagar, né? Tá bom. Falei pro médico Ou então eu acho que foi Mirinha que deu um chute no pé. Deu visão. Falei pro médico, quando eu era novo, não nem pro médico, passava cheio, mas o financeiro era garoto. Aí não tem mais nada. Não, deixa assim, você vai achar assim mais do que? Você não acha mais não? Então vamos lá, gente. Geografia Política da Palestina. Antes dos aspectos geográficos relacionados com as fases político-históricas, apresentamos aqui um resumo do aspecto ético dos hebreus, nos que diz respeito particularmente à sua origem, tá? A origem dos hebreus. Por quê, irmãos? Para a gente entender exatamente o que é a geografia política da Palestina, porque outra coisa que a gente precisa entender muito bem, né? Porque, vamos supor, se eu falar de José, Josué, de Moisés, né, eu não posso aplicar o termo Palestina, porque esse termo é um termo novo, né? Foi dado pelos romanos àquela região ali. Então, e nem Judéia, né? Porque Judéia foi um termo aplicado também na época de Cristo, na época já mais recente, né? Recente entre aspas, né? Mas comparado ao Antigo Testamento. Então, né, naquela época era Jerusalém, Terra Santa, né? Terra de Israel. Então eram os nomes aplicados assim, Canaã, tá? Então eram os nomes que eram dados àquela terra. Nós já até falamos em algumas outras aulas. Então a gente precisa, né, compreender exatamente isso. Eu já recitei para vocês isso, né, mas é uma coisa que é difícil de gravar e a gente precisa sempre refazer isso aqui, né, esse pensamento, para vocês guardarem muito bem a origem dos hebreus. Mas vamos ler no livro. Deus tomou um caldeu, Abraão no sul da Babilônia, de origem semita. Uma coisa que a gente precisa guardar. Semita vem descendente de Sem,
né? O filho de Noé, Sem. Então, é um semita. Não era ainda, né? Vamos supor, Israel. Era Abraão, um caldeu, que viveu, foi criado em Ur dos Caldeus, Babilônia, né? Então, Abraão tinha sua origem lá, tá? Mas era semita. Para nele construir um povo seu que viesse beneficiar todas as demais raças com a revelação que lhe daria do seu caráter, sua natureza e seu propósito. A data de nascimento de Abraão não é possível determinar com precisão, mas a época geralmente aceita é o ano 2000 a.C. Com 75 anos de idade, o patriarca deixou a sua cidade natal, Ur dos Caldeus, ambiente idólatra e politeísta, né? Politeístas são aqueles que adoram mais de um Deus. E emigrou em companhia de seu pai e seu sobrinho Ló para Harã, localizada ao noroeste da Mesopotâmia, aquela regrinha dos pontos cardeais, tá? Para vocês identificarem no mapa. Por quê, irmãos? Essa aula de geografia bíblica, ela é teórica, mas ela é bem prática. Então, qual é a prática? É você olhar o mapa, né? Então, você saber identificar no mapa. Então, você precisa, que nem o irmão Marcos já imprimiu aí, né? Qual é o nome que se dá? Da Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos, que é os pontos cardeais, que vai te orientar a identificar no mapa, ver o que é o noroeste, o que é o sudeste, né? Isso vai te ajudar muito na identificação. Algum tempo depois, morrendo seu pai Tera, ou Terá, como alguns chamam, Abraão deixa Harã com sua mulher Sara e seu sobrinho Ló e parte para Canaã, ou Palestina, sendo que é isso que a gente está falando. Palestina não era o nome aplicado naquela época, tá? Ao sudoeste de Harã, terra que Deus havia prometido ao patriarca e sua descendência por herança perpétua. Não sabemos em que tempo Naor, irmão de Abraão, fixou-se em Harã, mas tudo faz crer que foi ali que Abraão mandou buscar esposa para seu filho Isaque, filho da promessa, encontrando-a na pessoa de sua sobrinha neta Rebeca, ou seja, neta de seu irmão Naor. Mais tarde, o neto de Abraão, Jacó, encontra-se na mesma parentela e no mesmo lugar as suas duas esposas, Lia e Raquel, filhas de Labão, irmão de Rebeca. Dessas duas uniões e mais duas com as concubinas Bila e Zilpa, que eram servas das suas esposas, nasceram a Jacó 12 filhos, cujas famílias deram origem às 12 tribos de Israel. Tá? Então a origem dos hebreus, ela parte de Abraão, sendo que ela vem antes. Por quê? O nome Hebreus, o que tem a ver hebreu com Abraão? Nada, né? Então lembre que eu já citei que de Sem, se você pegar a genealogia dos filhos de Noé, você vai ver que Sem vai tendo filhos e vai ter um filho chamado Éber, né? Que vai dar o nome de Éber e vai ser dali que vai vir Abraão, né? Vai vir Tera e vai vir Abraão, então é tudo da descendência de Éber que vai dar origem ao nome Hebreus, tá? E aí, né, vai vir o nome Israel. Depois de Hebreus vai vir os israelitas, que vão ser assim chamados de israelitas por conta de o neto de Abraão, Jacó, né? Jacó vai ter 12 filhos, ele tem 2 mulheres e 2 concubinas, e dessas 4 mulheres aí, ele vai ter 12 filhos, que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Por quê? Né? Recapitulando, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Amém? Então é isso aí a origem
dos Hebreus é essa, tá? Para a gente compreender e ter, né, uma noção disso. Mas vamos lá, no último parágrafo aí, desse tópico aí, antes, tá vendo? Divisão política da Palestina, um parágrafo acima. Qual é a página aí? 105. Vocês vão marcar nesse parágrafo aí. Alguns eruditos entendem que Moisés não narrou a chamada de Abraão em Ur, porque o seu pai ainda vivia, visto que no regime patriarcal o filho não podia aparecer com proeminência enquanto o pai vivesse. Marca todo isso aqui. Isso, até vivesse. De alguns até vivesse, né? Isso. Então ele só saiu de Arão quando o pai morreu. Isso aí. Isso mesmo. Então, mas com a morte de seu pai em Arã, ele passa a assumir a chefia da expedição, né? Onde que ele vai sair de Arã e vai agora em busca da terra prometida, né? Da terra da promessa, né? Divisão política da Palestina. Aí vocês vão marcar também. No Antigo Testamento foi a Palestina dividida entre as 12 tribos de Israel. Isso. Qual é a página aí? 105 ainda? Página 105. Então... Mas essas divisões todas que aconteceram não se deu muito também por causa da língua, porque tem línguas que são, inclusive, línguas mortas, né? Não, das tribos não. Ali era uma língua só. Uma língua só. Né? Ali era o hebraico mesmo. Eles falavam. Né? O aramaico se deu mais por conta de quando veio o cativeiro, né? Aí, isso aí. Aí a língua que predominava muito na Babilônia era o aramaico. Né? Eu pensei que nessa situação toda, né, essa divisão que ocorrer, e uma língua predominante, quando eles começam a migrar para outros lugares. Então, existiam os outros povos que tinham outros idiomas, né, como os fenícios, né, outros povos, né, que o idioma era diferente, não era o hebraico, né, como o Egito, né, outros lugares assim, o idioma era totalmente diferente. Mas aqui a divisão é por conta, né, que tem agora tribos dentro de um único povo, né, porque é relacionado à herança dos 12 filhos de Jacó. Mas só que a gente vai compreender isso aqui, porque na verdade nessas 12 tribos não entra exatamente os 12 filhos de Jacó, tá? Isso aí, correto? Então, ó, Manassés não era filho de Jacó, era neto. Filho de quem? De José, tá? Então, Manassés parcialmente, Gade e Rúben ficaram ao leste do Jordão. Por que Manassés parcialmente? Porque meia tribo de Manassés ficou depois do Jordão e meia tribo ficou antes do Jordão. Azer, Manassés, aí de novo, em parte. Efraim é o outro que não é filho de Jacó, é filho de José. Dan, em parte, e Judá ficaram na área litorânea. Bom? Aí tem... Oi? Que era de José, foi para os filhos dele. Foi para os filhos dele. É como se José tivesse uma porção dobrada. Por quê? Porque todos esses estão aqui, existindo aqui, por causa de José. Né? Por causa que José, né, foi parar no Egito, vendido pelos seus próprios irmãos. Né? E quando teve aquela grande fome, foi José que deu abrigo aos seus irmãos novamente, leva eles para o Egito. Né? E por isso essa raça permaneceu. Né? Então aí José é abençoado com uma bênção dobrada que recai sobre os seus 2 filhos. Aí talvez você pergunte, então quem sai? Porque são 12 filhos que Jacó teve.
Então, quem sai para entrar os dois filhos de José? Sai José, que é o pai, né? José sai e entra os filhos, né? E quem mais sai? Porque José é um, aí tem que sair outro. Quem é o outro que sai? Acho que é o Rubem. Não. Quem é o outro filho de Jacó que sai? Levi. Levi. Tá? Não teve direito à herança porque eles iriam trabalhar para Deus, né? Então a herança deles era do Senhor. Eles tiveram 48 cidades, né, dentro dessas 12 tribos de Israel, né? Era onde eles edificavam o tabernáculo, onde que, né, eles ali ensinavam a palavra de Deus, né? E aonde eles viviam, né, servindo ao Senhor. Então existiam essas cidades para eles, mas não era herança, tá? Eles não tinham herança, eles tinham um local para habitarem dentro dessas 12 tribos de Israel. Então sai Levi porque eles vão trabalhar para Deus, eles não vão plantar, eles não vão colher, eles vão viver de quê, pastor? Eles viviam dos dízimos, tá? Dos dízimos e das ofertas, era o que eles viviam, os levitas. Não é todos, pastor, todos descendentes de Levi viviam dos dízimos e das ofertas, por isso que eram trazidos os dízimos. É claro que a gente precisa entender que o dízimo, né, naquela época não existia moeda, né? E então eram os alimentos, eles escolhiam a 10ª parte da primícia, a primeira colheita já se tirava o dízimo e levava, né, para oferecer ali, e o sacerdote ou o sumo sacerdote era responsável de fazer a partilha, né, daquilo que era recebido, para que não houvesse necessitado algum da tribo de Levi, tá? Então, é isso aí. Deu para compreender essa origem aí? Então, vamos lá. A Palestina e Jerusalém. A Palestina teve várias capitais, a saber, Gilgal, no tempo de Josué, Siló, no tempo dos juízes, Gilbeá, no tempo do rei Saul, Jerusalém, da época de Davi em diante. Seu primitivo nome foi Salém, depois Jebus e por fim Jerusalém. Nos dias do Novo Testamento, a capital política da Judéia era Cesareia, não Jerusalém, como já mostramos. Mispá, por pouco tempo, foi capital durante o cativeiro babilônico. Tiberíades foi outra capital da Palestina, isso após a revolta de Bar Kokheba, né, que foi uma guerra dos judeus contra o Império Romano, cujo desfecho foi, né, a vitória dos romanos, tá? Então, isso aí se deu por conta de 135 depois de Cristo, tá? Foi isso aí, já teve outras investidas no ano 70, onde o templo foi destruído totalmente, né? Mas mesmo assim era um povo que não desistia tão fácil e sempre fazia umas incursões para batalhar pela sua terra, tá bom? Mas era uma Jerusalém já enfraquecida, tá bom? Jerusalém como capital da Palestina, fundada pelos hititas, fica a 21 quilômetros ao oeste do Mar Morto e a 51 ao leste do Mar Mediterrâneo. Nos tempos bíblicos tinha 5 zonas ou bairros: Ofel ao sudoeste, Moriá ao leste, Bezeta ao norte, Acra ao noroeste e Sião ao sudeste, tá? Então isso aí é vocês praticando, entendeu? Identificando isso no mapa usando os pontos cardeais. Quais são eles? Isso que está falando aqui, ó, né? Ao sudeste, Moriá ao leste. Então você vai identificar o que no mapa? A Palestina. Identificou a Palestina, Jerusalém ali,
dali, identificou Jerusalém, você vai seguindo sudeste, leste, norte, e vai identificando, né, esses lugares. Na distribuição da terra de Canaã, Jerusalém ficou situada no território de Benjamim. Tá? Quer ver? O mapa P03, P de pato. P03, você vai ver ali, identifica aí um Mar Morto, do lado esquerdo, assim, do Mar Morto, vai ver circular de verde Benjamim, o nome Benjamim, você vai ver um ponto preto aí com o nome Jerusalém, tá? Então ela ficava exatamente nessa região, tá? Da tribo de Benjamim, porque quando o reino se dividiu, o reino do sul ficou sendo Benjamim e Judá, tá bom? Oi? Aqui é a divisão, ó. Entendeu? Elas foram divididas assim quando eles tomaram posse da terra prometida. Mas eu entendi aqui uma outra, mas não consigo identificar o que está. Benjamim? Em cima, na cabeceira dele. Aqui, aqui, Benjamim. Entenderam? Amém? Aí, ó, tem um outro mapa também, o P05, vai mostrar aí já de uma forma mais aberta, Jerusalém, Belém, Hebron, Judá, Beceba, né? Então, quando a gente olha esses mapas aqui, você vai ver que a região que eles tomaram posse era uma região bem vasta, bem grande. E se você olhar hoje o mapa, né, Israel é praticamente o tamanho do Rio de Janeiro, né, hoje. É praticamente o tamanho desse estado aqui. Mas eu acho que eles estão vigiando para destruir aquele povo para pegar aquele pedaço. Não, a guerra sempre foi isso. A guerra ali sempre foi isso. A guerra sempre foi por causa de limites, né? Limites territoriais. Sempre foi a guerra. Matando inocente, matando criança, matando. Eu acho que é o contrário, acho que o Hamas que fez na base agora para saber as consequências, porque é grupo que está financiando esse processo. O grupo E aí, Eles querem atacar. os escudos humanos não querem o quê? Eles querem atacar, mas só que, tipo assim, mas também quando elas vão bater, ela mata tudo que tiver na frente. Sim, mas numa guerra você não separa o jogo do trigo. É guerra e guerra. Não, mas aí eles falam assim, vai desse lado de cá, que nós vamos, né, pegar o Não, Hamas. Aí eles vão lá e matam os inocentes. Porque os Hamas estão lá. Ah, No hospital, jogar lá embaixo, você joga uma bomba, não só para fazer o quê? Ó, isso é bíblico. A retaliação é para. Isso é bíblico. Mas essa guerra já existe desde sempre. Agora, uma coisa é certa: a posição que Israel tomou hoje, se tivesse tomado alguns anos atrás, não teria ocorrido esse processo agora. Só que ficou protelando. Agora, quando você tem a sua casa invadida e você faz uma retaliação, que tiver na frente, vai estar na frente. Mas no momento também foi culpa deles, né? Assim, de eles perderam umas posses por causa da obediência deles mesmo. Mas você viu que o Hamas fez? Assim, Israel. Não, sempre foi. Sempre foi consequência do erro. O erro deles. Né? Sempre foi. Né? Então, mas hoje, a gente está vendo ali uma guerra, né, que está trazendo consequências devastadoras, mas guerra é isso, é como o irmão Marco está falando. Guerra é isso, é igual aqui. Vocês moram numa região, numa comunidade, né, como lá meu pai também mora. Então, hoje, ainda está aí, é um fuzil, é isso. Se amanhã ou depois, como vai evoluindo as coisas, eles tiverem um armamento bélico desse, é a mesma coisa, irmão. Mas isso já acontece. Agora, eu acho que a guerra foi a posição do Hamas com relação a Israel. Porque Israel sempre foi uma potência mundial. E eles sabem disso. Invadir Israel porque eles brigam por Jerusalém. Na realidade, a gente não sabia se a capital de Jerusalém vai ficar para eles ou para Isso aí. É uma coisa que não deveria ser discutida. Verdade. Agora vamos lá.
cidades visitadas por Jesus: Nazaré, Betânia, Caná, Sicar, Naim, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Tiro e Sidom, tá? Que aí Tiro e Sidom é parte da Palestina, mas só que não pertence, tá, a Israel. Ela vai ficar, se você pegar o mapa P05, tu vai ver Tiro lá em cima, do lado esquerdo, perto do título onde estão os reinos de Israel e Judá. Do lado do título você vai ver Tiro, né? Ela é uma área fenícia, tá bom? No mapa P04 mostra até melhor, mostra Tiro e Sidom, tá? Os fenícios, é uma região fenícia, por isso que vai falar daquela mulher Ciro-fenícia, né? Também próximo do mar, né? Isso aí, mar Mediterrâneo. Aí essa área aí que eles chamam de área litorânea. Cesareia de Filipe, Jericó e Emaús, tá? Então esse nome também Cesareia se deu pelo tetrarca Filipe, que tinha na época, né, que governava aquela área e criou essa cidade para homenagear o imperador romano que tinha o título de César. Aí botou o nome da cidade de Cesareia e de Filipe, porque foi ele que criou a cidade, tá bom? Aí Jericó e Emaús, tá? Então locais aonde Jesus passou, tá bom? Aí vamos lá agora, no tempo da conquista dos juízes. Esse período tem sido datado entre 1400 a.C. O mais tardar, se essa data posterior for aceita, isso já nos leva a chamada Idade do Ferro. Na época, os ganhos territoriais de Israel foram alternadamente desafiados e confirmados enquanto os israelitas procuravam dominar os povos por eles conquistados, mas que se rebelavam. A fé dos hebreus consolidou-se em torno de adoração a Jeová, embora com o período de apostasia emergiu daí uma notável fé monoteísta que estava destinada a exercer efeitos duradouros sobre a espiritualidade do mundo. Uma vez encerradas as campanhas da conquista, Josué repartiu a terra entre as 12 tribos da seguinte maneira. Aí vocês vão marcar: a tribo de Levi não teria herança. Só ter herança ou pode parar de todo? Só ter herança. Aí você já vai entender a resposta. Então vamos lá. Então a tribo de Levi não teria herança, mas teria, como a gente já falou, 48 cidades entre as demais tribos por todo o território conquistado. Tá? Então a gente já explicou um pouquinho sobre isso aí, né, da questão dos filhos de José, que entraram aí para tomar posse da herança das 12 tribos de Israel. Então Manassés se tornou uma tribo, e Efraim também se tornou uma tribo, um no lugar de José e outro no lugar de Levi, ok? Tribos da Palestina Oriental ou Transjordânia, né? Para a gente gravar isso aí. Transjordânia é aquilo que está além do Jordão, tá? E hoje a chamada Cisjordânia dos nossos dias atuais é aqueles que estão antes do Jordão, tá? Então, tribos da Palestina Oriental, estas são 2,5. Ruben, logo ao norte de Moabe e ao leste do Jordão. Gade ao norte de Ruben e ao leste do Jordão. Meia tribo de Manassés, ou Manassés Oriental, ao norte de Gade,
e ao leste do Jordão e do mar da Galileia. Né? Aí se você pegar aquele mapa da divisão das tribos, né, que é o P03, você vai identificar lá, tá? Ruben, Gad, tá? E Manassés oriental. Então vai ficar lá ao norte, próximo ao Monte Hermon lá, tá? Você é só olhar o lado direito do mapa. Você vai ver essas 3 tribos. Bom? Então vamos lá. Então, para você ver como a tribo de Manassés, ela se tornou grande, bem grande. Olha que ela não é pequena ali, e ali é só a meia tribo, tá? Que a outra meia tribo está do lado esquerdo ali, já pegando o litoral. Então vamos lá. Tribos da Palestina Ocidental ou Canaã. Essas podem ser divididas em 3 grupos. Grupo do norte, né, que fica lá na parte de cima. Naphtali, Azer e Zebulon, entre Fenícia, Mediterrâneo e Jordão ou Galileia. Tá? Então você vai identificar nesse mesmo mapa, o P03. Tá? Grupo do centro, Issacar, Manassés Ocidental, meia tribo de Manassés, Efraim, Benjamim e Dan, ou mais tarde Samaria. Grupo do sul, Judá e Simeão, posteriormente conhecida como Judéia. Ok? Então, o nome Judéia vai se dar só depois do cativeiro, tá? Que vai se aplicar este nome Judéia. Agora vamos lá. Divisão política no período do Reino Unido. Aí você vai marcar assim no título, no período do Reino Unido. Aí embaixo você continua marcando. Neste período, a Palestina possuía a sua maior área em toda a sua história. Que página é essa, irmãos? 108. Página 108. O título também marca, né? Marca o título no período do Reino Unido. Neste período, a Palestina possuía a sua maior área em toda a sua história. Tá? Tempo que existia apenas Israel, pronto, era Israel, as 12 tribos de Israel. Tá? Aí vamos lá, os reis de Israel. O período do juízo terminou com o início da monarquia israelita, iniciada por Saul. A monarquia adquiriu maior ímpeto com o rei Davi e atingiu seu ponto culminante de glória com o rei Salomão, filho de Davi. Tá? Então, o Reino Unido de Israel teve quantos reis? O Reino Unido. Quantos reis teve? Quem lembra? O primeiro rei foi Saul. O segundo, Davi. E o terceiro, Salomão. Foram 3 reis que teve o Reino Unido. Porque depois de Salomão veio Roboão e aí começa, né, desandar as coisas. Né? Aí o reino se divide. Tá? A partir de então, as datas podem ser fixadas com exatidão. A Era Áurea de Salomão fica entre 966 e 922 a.C. Nesse tempo, Israel atingiu o máximo de sua extensão territorial e Salomão desfrutou de um período pacífico. Divisão política no período dos 2 reinos. Aí vocês vão marcar. Como sabemos, após a morte de Salomão, o reino hebreu cindiu-se em 2. Aí você marca o número 1, reino do norte ou de Israel, e marque também o número 2, reino do sul ou reino de Judá. Bom, essa é a resposta. Isso, é uma coisa só. Isso, como sabemos, após a morte de Salomão, o reino hebreu cindiu-se em 2. Reino do norte ou de Israel, o número 1, e marque também o número 2, reino do sul ou reino de Judá. Tá bem?
Então, irmãos, teve a divisão, que a gente já conhece a história. Roboão assume o trono, né, tenta aumentar o fardo do povo, o jugo do povo, né, não houve o conselho dos anciãos, então há uma rebelião. O reino do norte, as 10 tribos do norte se rebelam e não aclamam Roboão como rei, e levanta o rei chamado Jeroboão, tá? Então, nessa divisão, o Roboão fica reinando onde tem o templo, é claro, tem o palácio, que é a parte sul, que é apenas Benjamim e Judá. Então fica sendo conhecido como Reino do Sul e Reino de Judá, que aí vai dar origem aos judeus, tá bom? Então, e as 10 tribos, Reino do Norte ou Israel. Eram 10 tribos que foram as 10 tribos que se corromperam, a idolatria, né? Não que no Reino do Sul não teve também a idolatria, né? Por causa que às vezes eles guerreavam, às vezes faziam uma aliança, né? E a idolatria ia adentrando. As misturas. Tá bom? A Palestina no período de Judá sozinho, depois da queda do Reino do Norte, o Reino de Judá permaneceu mais cerca de 135 anos em seu território, bastante reduzido, e como tributário da Assíria durante a maior parte desse período. Porém, com a ascensão da Babilônia sobre a Síria, veio o cativeiro de Judá pela Babilônia ao templo de Nabucodonosor. A invasão ocorreu em 605 a.C., quando o rei de Judá era Joaquim. Judá foi reduzida a um estado de vassalagem e a maioria dos habitantes, entre eles Daniel, foi levado em cativeiro para a Babilônia, de modo que aquela data assinala o começo dos 70 anos de cativeiro babilônico. Tá? Então, essa incursão, como a gente já estudou em algumas outras matérias, se deu em 3 incursões, né, começando em 605, então a data dos 70 anos de cativeiro começa a contar da primeira incursão sobre Jerusalém, sobre o Reino do Sul, ou o Reino de Judá, em 605 a.C., tá bom? Então, ok, nós vamos aí para o primeiro questionário. Aí a gente faz um intervalo rapidinho e a gente volta com a segunda parte. Questão de número 1. No Antigo Testamento, foi a Palestina dividida em... Responda para nós, irmão Marcos, o aniversariante. 12 tribos. Aê! Pelo menos acertei. 2. Não possuía herança no tempo das conquistas, irmão Anderson. 3 é da prova. Período em que a Palestina possuía a sua maior área em toda a sua história, irmã Josemira. Eu botei a B. B. Período do Reino Unido, correto. 4. Logo após a morte de Saul, o reino hebreu dividiu-se em 2: Reino do Norte, ou de Israel, e Reino do Sul, ou Reino de Judá. Certo ou errado, Gabriele? Por quê? Salomão, não foi Saul, a morte de Salomão. Correto, ficou ligada na pegadinha. 5. Pega na pegadinha. Alguns eruditos entendem que Moisés não narrou a chamada de Abraão em Ur, porque o seu pai ainda vivia, pois no regime patriarcal o filho não podia aparecer com proeminência enquanto o pai vivesse. Missionária Denise, certo ou errado? Certo. Amém? Irmãos, então a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente retorna.